Olá, caro aluno do curso de Letras, seja bem-vindo a mais uma aula de análise do discurso. Eu sou a professora Andressa Lopes e hoje nós vamos começar a nossa segunda aula, cujo título é A Interpretação entre Não Ditos. Bom, esse título da aula já começa a mostrar um pouquinho a respeito do que a gente vai estudar hoje, não é mesmo? Bem, na aula passada nós abordamos então algumas questões introdutórias da AD. Vamos, chamá-la pelo apelido carinhoso, que é AD. Então, falamos sobre AD, ou quais são as ideias básicas, tanto do ponto de vista da teoria, quanto da metodologia científica, que a AD também pode auxiliar. Observamos conceitos básicos a respeito do conceito de discurso, a respeito das condições de produção. Afinal de contas, o primeiro passo de realizar a análise de um discurso é justamente observar esses aspectos que estão fora do texto. Acho que grande parte, ali 80% da análise do discurso consiste, inclusive, em olhar o que não está presente naquele texto. Então, falar sobre a interpretação dos não ditos, daquilo que não está dito, também envolve esse processo cuidadoso de olhar o que está implícito, o que às vezes não está nem implícito ou explícito, mas que a gente consegue construir em termos de interpretação, em termos de leitura de texto e de discurso. Então, para falar dessa interpretação entre os não ditos, a gente vai entrar em alguns conceitos importantes para a análise do discurso. Para isso, eu convido você agora a observar o resumo da nossa aula, para que a gente comece a entender, então, qual é o percurso que nós vamos traçar nessa unidade número 2. Então, como competência da unidade, eu trago desenvolver as noções da análise do discurso que permitem observar o dizer e os seus efeitos de sentido. Ué, professora, mas a gente não falou sobre não dito, então por que está ali o dizer? Porque para a gente chegar no não dito, a gente tem que olhar primeiramente o que está dito, o que está posto. Então, a gente vai trazer essas ideias. E nesta unidade, então, serão trabalhados os conceitos da AD referentes aos dizeres e suas representações, como, por exemplo, o conceito de pré-construídos, o conceito de silêncio e a relação entre os elementos do discurso e o contexto sócio-histórico. Então, é muito interessante porque quando nós pensamos a respeito da análise do discurso, nós sempre vamos associar todos esses elementos ao contexto sócio-histórico, Não há momento na análise do discurso que nós não vamos considerar estes elementos, seja para observar as condições de produção, seja para analisar esses pré-construídos, para analisar esses ditos e até mesmo o que está silenciado por meio dessa fala. Então, esses elementos, essas representações sócio-históricas, elas sempre vão auxiliar nesse processo. E nesse contexto que nós trazemos, principalmente observando aí esses elementos exteriores ao texto, é importante que a gente compreenda algumas questões. Tendo isso em mente, eu trago então dois questionamentos importantes. O primeiro, que é a questão do que é o discurso, e a definição que eu trouxe para vocês na nossa aula anterior. Que o discurso, então, ele é o quê? O que a gente entende por discurso? Como um efeito de sentido produzido entre locutores e interlocutores de uma dada comunicação, interação social. Então, é com base nessa definição, nesse conceito de discurso que a gente traz, que a gente consegue observar, que nós vamos construir esse processo do entendimento do discurso. Então, é nessa relação, é no discurso ali, nessa relação entre o dizer, vindo ali daquele locutor para um interlocutor e essa troca, esse diálogo existente entre eles, que a gente vai ter o quê? O sentido. Agora, além daquela relação, quais são os outros elementos que estão implícitos ali? Ou ainda, o que a gente pode concluir, o que a gente pode inferir tendo em mente aquilo que foi dito. É com base nesses questionamentos que eu faço agora que a gente vai começar, então, a nossa discussão. Então, eu desejo uma boa aula a todos vocês e espero que o percurso aí seja tranquilo, que os exemplos sejam interessantes e que a gente chegue ao final dessa aula com todos os nossos conceitos bem contextualizados aí, tá bom? Então, um bom estudo a todos. Vamos começar. Quando nós
nós falamos, então, em não ditos, é importante que a gente entre no conceito de silêncio. Mas o silêncio para análise do discurso não é propriamente a não existência de palavras. O silêncio não é a não resposta. Silêncio é o que a gente pode observar que está sendo ocultado, ou seja, o que é possível de interpretar, mas que está sendo silenciado. Então, nós, como somos seres construídos socialmente, né, e historicamente também, marcados por ideologias, por dominâncias e poderes, né, como a gente observou em relação a esse conceito do discurso. Como nós somos esses seres inseridos e contextualizados aí socialmente, historicamente, obviamente nós temos essas duas posições, tanto de silenciar quanto de sermos silenciados. Então, para entender o silêncio, a gente vai abordar algumas definições básicas. Bom, primeira questão que a gente tem que observar para entendermos esse processo do silêncio é a questão do dialogismo discursivo. Então, toda a prática discursiva, ela é o quê? Ela é dialógica, ela é responsiva. Isso quer dizer que quando eu emito, né, quando eu realizo a produção de um enunciado, de uma interação verbal, eu estou esperando uma resposta. Eu espero que o outro, né, o meu interlocutor, o sujeito com quem eu estou interagindo, responda. Essa resposta ela vai vir de várias formas. Por quê? Porque vai depender do discurso, do efeito de sentido que essa minha prática social vai produzir no meu interlocutor. Então, você, meu aluno, nesse momento é o meu interlocutor e eu estou trazendo uma prática discursiva dialógica. Eu quero uma resposta sua, não uma resposta verbal. Talvez em alguns momentos isso possa surgir, mas eu quero que esse discurso ele faça sentido. Então, a responsividade nem sempre necessita ser concretizada por meio da palavra ou da linguagem não verbal. Ela pode ser representada, inclusive, pelo silêncio. Então, como Bakhtin já dizia, né, ele já dizia que a não existência de uma resposta verbal, por si só já é uma resposta. E um exemplo muito claro disso é quando nós estamos, por exemplo, na sala de aula. Então, nós estamos lá com os nossos alunos do ensino fundamental, nos finais do ensino médio, no ensino superior, e nós estamos em sala de aula com os nossos alunos e nós lançamos uma pergunta para eles, né? Por exemplo, e aí, galera, quando que vai existir crase? E aí, 30 alunos no maior absoluto silêncio. Esse silêncio deles nos dá a resposta, né? Na verdade, dá várias possibilidades de respostas ali. Ou seja, até a não existência de palavras, ela é uma forma de responder. Então, pode ser que os alunos não entenderam, que os alunos não saibam o que é crase, que eles não queiram participar, que eles estejam desmotivados, que eles estejam entediados, que eles não queiram estar ali. Eu tenho essas respostas, independente da palavra ter sido utilizada ou não. E esse processo é muito comum, afinal de contas, nós estamos lidando com interações sociais, com sujeitos em configurações diferentes. E a forma como esse discurso que a gente produz chega ao outro pode ou não gerar esse silêncio. Ao mesmo tempo, eu também posso provocar silenciamento, que esses alunos não se sintam motivados a responder por conta de algo que foi dito também. Então, existem esses dois lados na interação verbal, na produção discursiva, que podem ocasionar esse silêncio. Continuando a nossa discussão, agora vamos observar, então, o que a Orlandi diz que o silêncio pode nos proporcionar. A Orlandi é uma grande estudiosa da análise do discurso no Brasil, então é importante que a gente construa algumas reflexões por meio das obras dela. Então ela vai dizer que por meio do silêncio é possível observar o sentido do silêncio, ou seja, o que esse silêncio, o fato de eu estar silenciando alguma coisa ou não respondendo alguma coisa, o que aquilo me permite significar? O que isso quer dizer socialmente falando? Todo dizer cala algum sentido necessariamente. Então, quando nós afirmamos alguma coisa, automaticamente nós estamos negando outra no sentido oposto. Então, toda vez que nós afirmamos alguma coisa, nós estamos automaticamente negando outra. Silêncio não é ausência de palavra, como eu já comentei com você.
O silêncio, na verdade, não é a ausência de palavra, é o que nós estamos ocultando naquele momento, seja por meio da existência de palavras ou não. As palavras vêm carregadas de silenciamentos, então a nossa escolha lexical, a palavra que a gente escolhe para utilizar no nosso texto, no nosso discurso, nos indica algum sentido e automaticamente pode silenciar, e normalmente silencia, outros sentidos, outros posicionamentos ideológicos também. E a Orlandi também diz que o silêncio não pode ser visto como o implícito, uma vez que o silêncio é aquilo que é colocado de lado. Quando nós falamos em implícito e explícito, nós estamos falando propriamente da inferência ou não, da existência ou não, da identificação no discurso de um sentido. Então, informação explícita é aquela que está vista na superfície textual. Então, eu bato o olho no texto, está explícito. O implícito é aquilo que nós precisamos ler nas entrelinhas. Então, com muito cuidado, a gente consegue o quê? Deduzir que aquilo está dito. É diferente do silêncio, porque como eu acabei comentando, de acordo com a Orlandi, o silêncio é aquilo que é posto de lado, ou seja, não é para ser dito. Aí que a análise do discurso é extremamente interessante, porque ela vai em busca desse silenciamento, do que foi silenciado, para ver o que está oculto e o que isso quer dizer em termos históricos e culturais. E aí que é muito bom. Por quê? Porque é aí que nós conseguimos fazer essa configuração, né, de como a sociedade, como que os grupos sociais estão se construindo, estão construindo sentido. Então, é nesse sentido que o silêncio vai aparecer no discurso ou não. Ele não aparece, a AD, né, por meio dos seus veículos, né, de buscar as condições de produção, de ver a palavra que foi utilizada, a forma como aquela palavra foi utilizada, é que vai proporcionar que a gente encontre o que foi silenciado. E por que isso foi silenciado também. Agora, vamos ao quadro para observar os tipos de silêncio. Então, a Orlandi, né, junto com a obra do Péchet, né, precursor da análise do discurso de linha francesa, eles vão dizer então que, primeiro, o silêncio fundador é aquele que existe nas palavras, que significa o não dito e que dá espaço de recuo significante. Então, o silêncio fundador é quando a gente olha para a palavra e a gente consegue identificar o que não está dito. E a política do silêncio que se subdivide em duas etapas. O silêncio constitutivo, o que nos indica que para dizer é preciso não dizer, ou seja, uma palavra apaga necessariamente as outras palavras, e o silêncio local, que é a censura, aquilo que é proibido dizer em certa conjuntura. Então, esses dois tipos de silêncio são importantes para que a gente consiga perceber. Quando nós estamos na posição de silenciado, então eu escolho essa palavra para silenciar algo que eu não posso dizer ou que eu não quero dizer porque pode implicar em algum sentido, ou eu posso efetuar a censura. Então, eu vou silenciar o outro por meio dessa censura. Ou eu sou silenciada por meio dessa censura. Então, a gente tem esses dois casos de silêncio que são extremamente importantes na análise do discurso, já que nós estamos trabalhando com o quê? Ideologias. Então, as ideologias, elas perpassam as questões sociais de dominância. E por isso que, em alguns momentos, nós vamos nos sentir silenciados. Em outros, nós vamos silenciar por conta dessa censura. Então, essa existência do poder, da dominância discursiva, da dominância social e cultural, acaba implicando no uso desse silêncio. Bom, todo texto, todo dizer traz, então, o não dito, ou seja, nas palavras, na forma como nós configuramos o nosso discurso, nós acabamos deixando algo ali escondido. Muitas vezes porque somos censurados, já que a tipologia do silêncio, inclusive, fala sobre isso, né? Que em determinados momentos a gente escolhe uma palavra para ser oposta, né, para silenciar um outro sentido, para deixar um sentido de lado, mas muitas vezes nós somos censurados e por isso que precisamos, que acabamos tendo a necessidade ali de silenciar alguma coisa. Então, o não dito, ele sempre estará acompanhando o dito, aquilo que foi posto.
Bom, para começar a observar essa questão do não dito, vamos recorrer ao quadro para observar alguns exemplos. Por exemplo, de que modo o silêncio aparece nas palavras? Então, tudo que nós dizemos traz alguma informação, traz esse silêncio, está silenciando alguma coisa, mas nós podemos recorrer a alguns recursos para fazer essa identificação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quando eu digo, nós não temos nada contra negros, mas, gente, aqui é um conhecimento linguístico que aplicado já consegue perceber que há um dizer racista. Está tentando silenciar esse comentário racista, mas ele aparece. Por quê? Aqui nós estamos utilizando uma conjunção, mas é uma conjunção, é uma classe de palavra que serve para ligar orações. Nesse caso aqui, o mas normalmente é utilizado para ligar orações coordenadas, né? E essa ligação, ela vai acontecer trazendo sentidos específicos. Então, a gente tem a conjunção aditiva, que quer mostrar que nós estamos somando as duas ações, e a gente tem a conjunção adversativa, que é essa conjunção que nós estamos utilizando aqui, a adversativa, ou seja, nós afirmamos alguma coisa e depois nós dizemos algo que é contrário. Então, nós estamos afirmando aqui, nós não temos nada contra negros. Então, teoricamente, quando nós fazemos essa afirmação, qual é a ideia que nos é mostrada? Quer dizer que nós não temos nada contra negros. Então, não há um comentário racista, mas a partir do momento em que nós adicionamos a conjunção mas e qualquer coisa que venha depois vai trazer alguma ideia né, de complementação, só por ter utilizado essa conjunção adversativa quer dizer que nós vamos dizer algo contrário. Então, temos ali o quê? O não dito. O não dito é o racismo implícito por utilizar essa conjunção mas. Agora, vamos ao quadro para observar um outro exemplo que nós temos. Aqui, olha que interessante. Um grupo radical que jogou pedras, garrafas e latas de cerveja contra a tropa da Polícia Militar, ferindo um soldado à pedrada. Aqui é um fragmento, né, de uma notícia da Gazeta do Povo, na verdade da Gazeta apenas, lá de 2013, é antigo e tal. Mas é interessante a gente observar a escolha lexical, porque ele escolheu, o jornal escolheu aqui apresentar a sua visão. Um grupo radical. A presença do adjetivo radical ao substantivo grupo, ela não era necessária. Porque se a gente for pensar do ponto de vista textual, do ponto de vista comunicativo, um texto jornalístico, ele não precisa empregar adjetivos no sentido de qualificar ou não, de caracterizar ou não algum objeto, alguma pessoa, alguma coisa. Quando o jornal escolhe utilizar o adjetivo radical para atribuir um sentido a esse grupo, ele está se posicionando. Então, essa é a posição. O jornal A Gazeta considera esse grupo radical. Então, está silenciado ali, ou seja, ele não quer. Inicialmente, a gente não tem esse objetivo, mas quando a gente observa a escolha lexical, a gente tem a construção dessa significação. Olhem mais um exemplo aqui. A PM sempre age com a intenção de preservar a segurança e a integridade física das pessoas de bem que estão protestando. Bom, aqui a gente tem que observar o seguinte, né? Quando nós olhamos ali para aquele fragmento, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, bom, é um texto jornalístico, então vamos observar qual é a questão. Vamos ao quadro só para a gente fazer algumas considerações. Quando eu digo que a PM sempre age com a intenção de preservar a segurança e a integridade física das pessoas de bem, aqui é inclusive a fala da Polícia Militar, tá? Quer dizer, essa escolha das pessoas de bem, de novo, ela vem com o sentido de exclusão. Ou seja, a função da Polícia Militar não é preservar a segurança e a integridade de todas as pessoas. Né? A Polícia Militar, ela tem esse objetivo de assegurar essa segurança e essa integridade a todo mundo, independente qual é a definição ou não de pessoas de bem ou não. Até porque,
como que a gente vai definir, né? Pessoas de bem. Como que a gente... Isso é subjetivo, apesar da gente ter as leis que amparam, mas não tem uma lei que define propriamente como é uma pessoa de bem. Então, isso é influenciado, né? É perpassado, atravessado pelas ideologias da pessoa, do sujeito desse discurso. Então, a pessoa que deu esse depoimento, que ofereceu essa fala, né? Ela estava considerando que, bom, a polícia militar está ali para oferecer integridade às pessoas de bem, mas se qualquer outra pessoa que fugir dessa definição subjetiva de pessoas do bem, não estarão protegidos. Então, isso implica num silenciamento também. O não dito está ali por trás daquele silenciamento a questão da exclusão. E isso tem que ser observado, afinal de contas, todas as questões do uso, as escolhas linguísticas que nós fazemos, né, quando nós escolhemos adotar ou não uma palavra ou outra, todas essas escolhas estão relacionadas ao nosso uso. Então, por isso que é tão importante a gente observar as palavras, o léxico que nós escolhemos. Bom, vamos ao quadro para a gente observar uma citação da Orlandi e ela vai dizer o seguinte: o silêncio não é imediatamente visível e interpretável. É a historicidade inscrita no tecido textual que pode devolvê-lo, torná-lo apreensível, compreensível. Desse modo, o trabalho com o silêncio implica a consideração dessas suas características, né? A questão da historicidade, isso é muito importante, né? A gente só consegue observar, então, esses aspectos específicos do silêncio quando nós analisamos o contexto no qual aquele discurso foi elaborado. Então, o que a gente precisa fazer para identificar esse silêncio? Primeiramente, observar a escolha linguística. Então, os saberes linguísticos ajudam muito nesse processo para a gente identificar, por exemplo, o uso de adjetivos, a questão da conjunção, como que aquelas palavras trazem significado. E, no segundo momento, e extremamente importante, o quê? A história, o contexto. Por isso que as condições de produção estão sempre associadas nesse processo. Então, identificar, interpretar esse silêncio é um trabalho legítimo da análise do discurso, mas que precisa, sem dúvida alguma, tanto dos saberes linguísticos quanto dos históricos. Bom, quando nós falamos em análise do discurso, e principalmente entrando nesse assunto da nossa aula, que é justamente a questão do que é interpretável, né, dentro do que está dito e do que está não dito, nós observamos a questão dos pré-construídos. Então, esse é um conceito importante na análise do discurso que nós vamos observar agora. Bom, para a gente entender esses pré-construídos, nós temos que observar as vozes dialógicas, ou seja, a Orlandi sempre diz que as palavras não são nossas. Não só a Orlandi, né, gente? Todos os autores da análise do discurso, o Bakhtin, que ele não é da análise do discurso, mas ele também trabalha com essa questão dos contextos sócio-históricos. Todos os autores que trabalham com esse lado da interpretação, sempre vão observar isso. As palavras não são nossas. Nós somos permeados por vozes que dialogam com o nosso inconsciente e que acabam por se materializar no discurso. Então, o nosso inconsciente ele tem um papel fundamental nesse processo do dialogismo. Por quê? Sabe quando a gente diz alguma coisa e alguém fala assim, nossa, mas eu já ouvi isso em algum lugar. E você diz, não, mas sou eu que estou dizendo, eu não estou parafraseando, não estou plagiando ninguém. Realmente, pode ser que você usou algumas palavras suas e não esteja plagiando, né, ou parafraseando. Mas as nossas construções ideológicas, né, nossas crenças, os nossos conhecimentos, tudo que a gente tem em termos de conhecimento, eles são frutos do quê? De leituras, de interações, de contato que nós tivemos com outros discursos. Então, por isso que tanto o Bakhtin, quanto a Orlandi, quanto qualquer analista do discurso, sempre vai dizer que o que nós dizemos não é nosso, que não existe nada inédito, né? Tudo é reproduzido.
Por que que esses autores falam isso? Porque nós estamos lidando com esse inconsciente trabalhando. A gente vai assimilando as informações e elas vão se concentrando, elas vão ficando na nossa consciência, né? Vão ficando armazenadas na nossa memória. E quando nós observamos um momento em que nós temos que nos expor, que temos que colocar o nosso conhecimento em xeque, né, fazer apontamentos, a gente vai recorrer ao quê? A essa memória, a esse conhecimento. E muitas vezes esse conhecimento, todos esses conhecimentos, né, eles vão se misturando e a gente constrói o nosso discurso e o nosso ponto de vista. Então, não há dúvidas de que nós somos, né, perpassados por essas vozes. Nesse momento, inclusive, que eu estou dando aula para você, várias vozes estão dialogando aqui comigo, né? Que vozes são essas? Os textos que eu li, as aulas que eu assisti na minha graduação, na minha pós-graduação, o material didático. Então, eu vou associando todos esses conhecimentos. Só que quando eu venho reproduzir essa aula para vocês, né, trazer essa aula, eu trago a minha linguagem, os meus exemplos. Então, eu trago a minha vivência. Então, é algo novo, mas que tem, claro, essas vozes, esse diálogo com outros discursos e com outros posicionamentos. Bom, quando a gente vai ao quadro, a gente vai observar agora como que a gente faz esse diálogo com outros textos e discursos. Então, a gente tem o interdiscurso, que é o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos. Então, o interdiscurso é quando nós temos uma formulação. Então, eu li um texto, eu ouvi alguém falar aquilo, ficou armazenado na minha mente e um dia, muito tempo depois, eu tenho que dar uma aula e eu lembro desse conceito. E aí, o que eu faço? Eu digo como se isso fosse meu. Por quê? Porque como já está esquecido que isso foi visto em algum lugar, aquilo começa a ser apropriado por nós, como se fosse a nossa mente construindo aquilo. Mas é claro que é passado por essas formulações já feitas e que estão ali na nossa cabeça há um certo tempo, né? É o inconsciente trabalhando. E a gente também tem o intradiscurso, que é uma matéria linguística, ideológica, literária, simbólica, pré-existente. É uma espécie de imagem já conhecida de uma realização linguística de que qualquer sujeito pode reconhecer. Então, o intradiscurso, ele tem uma configuração um pouquinho diferente do interdiscurso, por quê? Interdiscurso, a gente não consegue perceber de quem é. É como se fosse nosso mesmo. Agora, o intradiscurso vai ser uma materialização. Então, é quando eu materializo esse inconsciente, essa informação, e tanto eu quanto os meus interlocutores percebem que aquele discurso, ele está construído com base em alguma outra informação. Ou seja, quando eu insiro, eu faço uma referência, pode ser uma referência muito visível, né, extremamente explícita, ou uma referência que precisa de um conhecimento um pouco mais apurado para que ele seja percebido. Por exemplo, esse exemplo que eu trouxe para você, que é a análise de um discurso publicitário, a gente vai ter visivelmente aqui o intradiscurso, né? São elementos que propositalmente são utilizados para significar, para fazer com que haja um novo sentido, um novo discurso. Então, nós temos aqui um anúncio do Hortifruti. Essa é uma loja, né, uma marca de produtos de frutas e verduras do Rio de Janeiro, né? Ele tem filiais em vários estados, mas principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. E o Hortifruti, só contextualizando para você, ele produziu vários anúncios, né, nessa época aqui, fazendo referências, então, a filmes de Hollywood, para trazer, de alguma forma, a relação de sentido e humor, e também chamar a atenção do seu público. Bom, nós temos, então, aqui Batatas do Caribe, temos a imagem, né, aqui, de uma batata, com alguns elementos de piratas que a gente pode reconhecer, e aí nós vamos lá pro slogan, né, para o texto e para o slogan do anúncio publicitário. Temos então o texto, né, uma batalha pelos tesouros da Hortifruti, e o slogan da marca, que é aqui a natureza é a estrela. Então, primeiro que a gente tem que considerar o gênero que nós estamos trabalhando, é um anúncio publicitário. Então, ele tem ali o título, ele tem o uso da imagem,
ele tem também um texto que normalmente traz características positivas do produto, ele tem um slogan próprio, né, que todo anúncio sempre vai aparecer aqui a natureza é estrela, e a gente tem a assinatura, né, que é justamente a presença da marca que está desenvolvendo esse anúncio. Bom, em termos da análise do discurso, o que a gente tem que observar? A presença do intradiscurso. Né? Visivelmente, para quem já assistiu Piratas no Caribe, a gente consegue identificar de imediato que ele está fazendo essa intertextualidade. É um intradiscurso e também uma intertextualidade. Por quê? Ele pega o anúncio, elementos do anúncio original. Então, ele pega, por exemplo, o título, que é muito parecido, em vez de piratas, ele coloca batatas. O pergaminho, que lembra, né, os elementos do filme original. A própria fonte das letras também remetem ao original. Aqui na batata, a gente tem, então, a batata e alguns elementos não verbais que nos ajudam a trazer essa questão do pirata, né? Por exemplo, essa faixa que eles utilizam com medalhinhas, o uso das espadas ali atrás na cabeça. E o primeiro filme, Piratas do Caribe, trazia uma imagem de um esqueleto com esses mesmos elementos. E aí ele traz no texto uma batalha pelos tesouros da hortifruti. Então, ó, trazendo aqui a relação de piratas com os tesouros para destacar que o produto da hortifruti tem muita qualidade e aqui a natureza é estrela, justamente para relacionar, então, essa questão do sentido. Bom, aqui é muito importante a gente observar o quê? Que o nosso texto, ele traz, então, um efeito de sentido específico, que é a referência ao Piratas no Caribe. Então, há um diálogo com algo já existente. Bom, continuando a nossa discussão, a gente pode observar a questão da intertextualidade. Então, o que seria essa intertextualidade, né? É a relação estabelecida com outros discursos anteriormente produzidos. Essa relação, ela pode ser reconhecida pelos usuários da língua como proveniente de um texto já existente, que é o exemplo que nós observamos. Então, aquele exemplo do Batatas do Caribe traz justamente essa relação. De observar ali essa configuração de um sentido específico. Bom, eu trago um exemplo de intertextualidade agora na análise do discurso literário, porque em todo discurso a gente, né, cada campo de atividade humana, a gente sempre vai ter a presença dessa intertextualidade. Nesse caso aqui, são dois poemas. A gente tem o poema Meus 8 Anos, produzido por Casimiro de Abreu, né, no romantismo brasileiro. Então, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, um texto romântico, né, ultra romântico, inclusive daquela segunda geração da poesia romântica. Mas aí, Oswald de Andrade, lá no modernismo, Semana de 22, querendo trazer um Brasil, né, real, ele traz uma intertextualidade, vamos dizer, uma paródia de Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. E ele diz o seguinte: ó que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, das horas de minha infância, que os anos não trazem mais, naquele quintal de terra, da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Então, ele traz alguns elementos básicos que nos remetem ao texto original. A gente consegue observar alguns fragmentos, algumas particularidades, semelhanças, né? O próprio vocabulário usado. Mas ele traz alguns novos sentidos. E esses novos sentidos são provocados de que modo? De um modo que ele consiga trazer essa nova significação. Então, ele quer trazer, por exemplo, num quintal de terra, para mostrar que o Brasil não são tardes fagueiras, né? É uma ali debaixo da bananeira, numa sombra, numa rua de terra, que era característico do Brasil da época. Então, essa intertextualidade vem para trazer o sentido da obra original, mas para fazer um novo sentido. Então, a gente remete a um texto já existente para trazer uma nova significação. É assim que a gente vai configurando essas vozes dialógicas, esses pré-construídos.
Bom, chegamos agora a um momento de situação-problema, né, em que vamos observar, então, o silêncio e o discurso. Para a gente fazer a análise dessa situação-problema, primeiro eu convido você a acompanhar a nossa situação. Então, a música Cálice foi escrita em 1973 por Chico e Gilberto Gil. Então, a nossa situação-problema envolve a música Cálice, que foi censurada pela ditadura devido ao seu conteúdo de denúncia e crítica social. Lançada apenas em 1978, 5 anos depois de sua criação, Cálice tornou-se um dos mais conhecidos hinos de resistência ao regime militar e exemplo de canção de protesto, ilustrando, né, por meio de metáforas e duplos sentidos, a repressão e a violência do governo autoritário. Então, a música Cálice trazendo essa censura. Então, na própria constituição da música, a gente tem o quê? Silenciamentos. Bom, primeiro, como se estabelece o movimento entre dizer e calar? Porque nós estamos falando sobre isso, né? Quando é que nós dizemos alguma coisa e quando nós calamos, ou ainda quando nós somos calados e não podemos dizer algo. O que a opção por esta ou aquela palavra, ao mesmo tempo que cala outras que poderiam ter sido ditas, significa? Então, como que essa escolha lexical, a escolha das palavras provoca isso? O que a censura cala, mas as palavras não ditas falam? Ou mesmo, o que o silêncio da censura cala, mas as palavras falam? Então, como que esse jogo de sentidos, né, existe aí, primeiro, na questão da palavra cálice, mas principalmente no que está considerado nessa canção? Bom, eu trouxe aqui, né, o trechinho da música, da canção. Claro que isso está disponível no seu material, então você pode ler com mais atenção, né? A gente não vai passar por todas essas palavras nesse momento, mas para a gente considerar o que é importante, né? A música do Chico e do Gil começa então com: Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta, de que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado, eu permaneço atento na arquibancada, para a qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Bom, olha como essa canção ela é intensa, né? O Chico, junto ao Gil, vão trazer, então, essa questão do silêncio. Ele fala sobre isso, sobre esse ato de ser calado. Então, ele está sendo calado, ele está sendo silenciado e por isso ele quer mostrar como isso está acontecendo. E ali no caso, né, representando a censura lá da década de 60. Bom, vamos à resolução da nossa situação-problema para ouvir, né, para entender alguns processos. Primeiramente, nós recorremos à questão da intertextualidade. Então, há uma referência à cena bíblica relatada nos evangelhos. Onde que isso vai aparecer? Ali, quando a gente ouve o primeiro comecinho: Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então, aqui nós temos uma intertextualidade. Ele vai à cena bíblica, ele vai a um fragmento da Bíblia para trazer essa intertextualidade. Então, o leitor que conhece fala: olha, ele está citando aqui um fragmento da Bíblia, né, para falar um pouco sobre essa questão do sangue, né, que representa o sofrimento. A gente também tem a questão fonética, porque quando cantada ou falada, a palavra cálice tem a mesma pronúncia de cálice. Então, a gente tem aqui o substantivo e aqui a gente tem o verbo, né? Então, a gente tem aqui essa mesma pronúncia, o que pode gerar o quê? O duplo sentido, que é, inclusive, a provocação que os cantores gostariam. E a gente também tem o silenciamento a que as pessoas foram submetidas na época da ditadura. E como que ele faz essa recorrência, né? A gente tem ali todos os exemplos, né?
tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta porque tinha muita movimentação. Então ele começa a falar sobre estes exemplos. Então olha que interessante, né? Essa análise, que inclusive vale muito a pena que você leia completamente no seu material didático, ela traz elementos extremamente importantes para essa reflexão de como o silenciamento ele acontece, tanto do ponto de vista linguístico, quanto da escolha dos elementos. E aí, claro, né, uma música que chama Cale-se e que remete também ao ato de calar, de censurar, é extremamente rico para a gente fazer essa análise. Bom, nós vamos então agora a um momento de interação que vamos desenvolver então esse papel, né, do silenciamento. Então, o questionamento que eu faço a você é o seguinte: de que modo o silenciamento é usado nas relações de sentido? Então, vou dar aí 2 minutinhos e eu já volto para a gente discutir. Não esqueça de mandar a sua contribuição. Bom, voltamos então. Lembrando que se você está mandando sua contribuição, daqui a pouquinho eu vou fazer a leitura aqui, tá bom? Mandem que os tutores encaminham aqui, tanto o Guilherme quanto a Suzy estão de olho aí e eles encaminham imediatamente aqui para mim. Bom, então vamos ao questionamento. E aí, gente, de que modo o silenciamento ele é usado nas relações de sentido? Desses modos, como a gente pôde observar nesses blocos que nós estudamos, né? Nós temos 2 formas diferentes desse silenciamento ser utilizado. O silenciamento nosso, no qual nós queremos realmente calar algo por conta, né, de alguma censura ou porque não queremos aquele dizer, então a gente deixa aquilo à margem, só que, obviamente, pela escolha lexical que nós fazemos, claro que nós acabamos deixando isso visível também, se alguém pegar esse nosso discurso, um analista do discurso, um profissional de letras, olhar com atenção esse discurso. Então, nós temos essa escolha, né, de deixar um significado de lado, um sentido de lado, escolhendo uma palavra específica ou uma construção, né, linguística específica. E a gente tem o silenciamento no qual nós sofremos o silenciamento, quando nós temos uma censura, temos alguma dominância que implica diretamente a nosso uso da linguagem e naquele momento a gente não pode se posicionar. Então a gente acaba o quê? Escolhendo um discurso, palavras específicas porque há uma censura estabelecida. Então é assim que a gente acaba utilizando para a produção de sentidos, normalmente justamente para trazer esse processo de significação. Bom, nós estamos falando da interpretação do não dito, mas é importante que a gente fale sobre o dito, ou seja, sobre o ato de dizer. E para isso a gente vai observar algumas questões importantes desse conceito. Quando nós pensamos no dizer, então a primeira coisa que temos que pensar é que o dizer ele se instala a partir do lugar que o sentido é
produzido. Então, quando nós vamos dizer algo, nós temos um lugar que esse sentido vai ocupar. Esse dizer, ele é perpassado por questões sociais, por questões históricas, então tudo isso influencia no que nós vamos dizer. E é no jogo entre memória e atualidade que a sua significância é construída. Então, isso é muito legal. Por quê? Quando a gente observa os conceitos de pré-construídos, a gente resgata essa questão da memória. Então, a gente tem um interdiscurso, que são aquelas informações que vão se perdendo na nossa mente e que a gente acha que é nosso, mas que está dialogando com outros discursos, com outros dizeres. Mas isso, quando chega para a atualidade, nós vamos dizer algo diferente. Mesmo, né, construídos em vozes, em discursos de outros conhecimentos, de outras pessoas, o nosso discurso ele sempre vai ser o quê? Atual, porque ele atende a uma demanda social atual. Então, mesmo que seja um conceito, um conhecimento teórico, quando a gente traz para a nossa atualidade, para a nossa realidade, ele se molda aquilo e se transforma num dizer novo. Nós temos a impressão de que nós escolhemos nossas palavras e seus significados. Os elementos que sustentam essa impressão são as do interdiscurso, ou seja, eles determinam o sujeito. Então, isso é muito legal, porque quando a gente fala nessa questão do interdiscurso, do intradiscurso, não, essa ideia é minha, essa ideologia ela é minha, ela não passou por nenhuma outra configuração, não é de outra pessoa, de outro teórico. Por que a gente tem essa ideia? Porque a gente está olhando para uma nova realidade. É um contexto histórico específico, elementos, pessoas novas, uma prática nova. Então, por isso que a gente tem essa ideia. E mais ainda em relação à linguagem. Quando a gente fala que nós estamos escolhendo as palavras, na maioria das vezes realmente nós escolhemos. Mas o nosso inconsciente, ele trabalha tão bem junto com a linguagem que muitas vezes isso acaba aparecendo no discurso. Por exemplo, eu lembro muito de algumas situações em que a gente falava muito sobre a questão da mediação em sala de aula, Vygotsky, questão de aprendizagem. E quando a gente fala em processos de ensino, mediação, a gente não fala mais em transferir, saber, de passar, transportar saberes. A gente fala de construção de saberes. E eu lembro de uma fala, de um professor que falava assim, porque eu acredito na mediação, porque realmente nós temos que mediar os saberes. E aí, na descrição da atividade aparecia lá, transpor os exercícios, realizar a descrição das palavras. Então, ele falava, trazia essa ideia da mediação, mas a atividade em sala de aula que ele descrevia era totalmente o contrário. Então, a linguagem auxiliando ali nesse dizer, no que está ali no inconsciente dele. Então, a gente tem a possibilidade do controle, nós temos essa revisão, esse olhar, mas muitas vezes o nosso inconsciente acaba mandando ali uma palavra específica, porque é aquilo que nós temos construídos na nossa ideia. Bom, continuando a nossa discussão sobre o dizer, a relação entre o que é dito e o que não é dito pode ser compreendida discursivamente a partir do modo como o interdiscurso, que é o já dito, ou seja, que foi dito por outra pessoa e que a gente acaba utilizando porque ele se instaurou na nossa memória, e o intradiscurso, que é o que se está dizendo, se articulam. Então, o dito é isso. A relação entre o que é dito e o que não é dito é justamente nesse processo, sobre o que está ali dialogando, as vozes dialógicas, com o que nós estamos dizendo nesse momento. E o Péchet, ele diz que o sujeito, ele se esquece das determinações que o colocaram no lugar que ele ocupa. Então, por isso que a gente fala, que o interdiscurso, ele vai acontecer de uma forma que ele vai aparecer no intradiscurso, porque o que acontece? A gente esquece quando foi aquela leitura, a gente não consegue, infelizmente, armazenar todas as citações e informações e conhecimentos que nós temos como se fosse uma citação da ABNT, como o nome do autor, o ano e a página na qual está aquela informação. Na nossa mente, isso não acontece, só quando a gente lê muito uma informação, um livro, aí possivelmente a gente vai lembrar de todos os dados. Mas, normalmente, as informações, os conhecimentos que nós vamos adquirindo, eles vão sendo transformados ao longo do tempo. E isso implica no quê?
no nosso interdiscurso, nessas vozes que vão dialogar com o que nós estamos dizendo. E isso, claro, né, vai aparecer porque a gente esquece o lugar, né, esse lugar que nós ocupamos, ele é marcado por questões sociais, históricas, ideológicas, e a gente esquece de tudo isso quando nós estamos produzindo discurso. Por isso que parece inédito, mas na verdade é perpassado por várias crenças diferentes. Bom, a gente também tem que pensar na questão do assujeitamento, porque como que a gente esquece dessa posição e ao mesmo tempo nós somos atravessados por tantas informações? É isso que nós vamos ver. Bom, o assujeitamento, ele é visto como o processo em que o indivíduo, ele é interpelado em sujeito, ou seja, é um assujeitamento, ele vai o quê? Se constitui a partir da identificação desse sujeito com determinada formação discursiva. A gente observa que a formação discursiva é justamente o quê? Aquela configuração de saberes, de informações, de crenças, de ideologias que são realizadas conforme a gente vai interagindo socialmente. E nós, enquanto sujeitos, nós podemos nos identificarmos ou não com essa formação discursiva. Só que tem determinados momentos que mesmo não nos identificando, a gente é assujeitado, ou seja, a gente tem que falar aquilo. Então, por isso que a gente fala que nós somos assujeitados na análise do discurso, porque são as condições históricas, são as informações sociais, são os elementos dominantes da nossa sociedade que vão interferir na forma como nós vamos nos comunicar, ou seja, a forma como esse discurso vai ser produzido. E ele pode ser identificado por meio de pré-construídos ou do discurso transverso. Então, a gente tem essas duas formas de manifestação, né? E quando a gente pensa, quais são, então, essas relações entre o pré-construído e o discurso? Primeiro, quando a gente pensa em pré-construídos, a gente vai entender como os atravessamentos pelos quais o sujeito passa. Formação ideológica, saberes, crenças que a gente vai adquirindo conforme a gente interage com outros discursos e com outras pessoas. E esses atravessamentos acabam sendo inseridos no discurso, mesmo de forma inconsciente. Então, eu vou produzir um discurso sobre política, claro que eu posso ter policiamento, né? Tomar cuidado com as palavras, mas de alguma forma, esses meus saberes, essas minhas crenças vão acabar aparecendo ali de forma inconsciente. E a gente também tem o discurso transverso, que é formado pelo aceite do sujeito ao pré-construído. Ele permite a conexão entre o já dito e o não dito por meio do uso da linguagem. O aceite do sujeito ao pré-construído é quando ele realmente tem ideia que aquela configuração, que aqueles conhecimentos, que aqueles saberes, que aquelas crenças que ele está colocando no discurso são baseados em outros textos, em outras crenças, em outras pessoas. E, ao mesmo tempo, ele concorda com isso. Porque muitas vezes a gente escreve algo, a gente discursiviza algo que não é o que a gente realmente acredita, porque foi imposto por um determinado momento. Por exemplo, um jornalista ele tem que produzir um artigo de opinião e o editor dele chega e fala, olha, eu quero que você faça a matéria sobre esse assunto, mas eu quero um posicionamento de direita, ou então eu quero um posicionamento de esquerda, pensando em questões políticas atuais, né, que é bem específico. Mas o que acontece? Quando ele faz isso, quando ele está escrevendo de acordo com aquele editorial, nem sempre ele concorda. Então, esse discurso transverso talvez não apareça naquele momento. Por quê? Porque talvez ele não aceite aquilo. Mas, quando ele produz algo que é de livre, né, tem a liberdade de escrever, aí vai haver essa consonância. Por quê? Porque aí ele vai ao encontro desses processos. Então, entender esse dito, né, esse dizer, é justamente a gente observar se nós estamos sendo interpelados por esse assujeitamento que a sociedade impõe ou se nós estamos realmente aceitando aqueles processos. Isso faz parte do discurso, porque está associado ao nosso conhecimento e às nossas ideologias também. Bom, quando nós falamos em dizer, né, ou em não dizer, nós pensamos na interpretação. Se nós estamos buscando, então, os efeitos de sentido, a gente tem que fazer o quê?
ler, a gente tem que olhar para o que está presente naquele discurso. Então vamos lá, observar esse ato de interpretar o discurso. Bom, a interpretação, ela é determinada pelo contexto social. É algo até repetitivo, né? Você vai ouvir isso em todos os momentos que a gente estiver refletindo sobre a análise do discurso, porque não há como nós retirarmos o discurso desse contexto social. É ele que implica na forma como aquilo está manifestado, na forma como que aquele sentido vai ser representado. E aí, a Orlandi diz que o homem não pode evitar a interpretação ou ser indiferente a ela. Mesmo que ele nem perceba que está interpretando e como está interpretando. É esse um trabalho contínuo na sua relação com o simbólico. E quando nós falamos em simbólico, é importante que a gente reconheça que a linguagem é um símbolo. Todas as linguagens são o quê? Conjuntos de símbolos organizados para trazer sentido. Então, o tempo todo nós estamos realizando interpretações, por mais que a gente ache que aquilo não é uma interpretação, porque muitas vezes a gente tem a ideia que interpretação ela é específica do texto o quê? Escrito. E, na verdade, todo o uso de linguagem exige essa interpretação. Então, esse simbólico está sendo analisado. E ele não está sendo analisado só do ponto de vista linguístico, está sendo analisado de como aquilo interfere no meu dia a dia. E isso é muito importante, porque é assim que nós vamos relacionando os discursos e observando isso na materialidade. Continuando, a gente tem também ali o que para a análise do discurso é importante, que a interpretação não basta. Então, para a análise do discurso, não é só a interpretação que a gente tem que fazer. A gente não tem que olhar e falar assim, o que esse texto está dizendo? Né? Não é só isso, né? Tipo, ele fala sobre fome no Brasil. O texto fala sobre o uso de substantivos concretos. Não, é preciso compreender a questão que está investigando. Ou seja, o que existe ali naquele sentido, né? Quais são os elementos exteriores àquele texto que implicam na produção desse discurso? E a Orlandi diz que todo gesto de interpretação é caracterizado pela inscrição do sujeito e do seu dizer em uma posição, configurando uma região particular no interdiscurso, na memória do dizer. Então, toda vez que nós vamos interpretar um texto, nós temos o quê? Uma posição de sujeito olhando para aquele momento. Então, por exemplo, quando eu estou realizando a leitura de um texto para dar aula de produção de texto, o meu olhar para aquele texto, para aquele discurso, ele é muito específico. Eu vou pensar nas características do gênero, no tema voltado para os meus alunos, então eu vou olhar para o que o texto diz, mas eu vou olhar outras questões. Agora, se eu estou na posição de analista de discurso, eu vou olhar vários elementos. Quem é o autor? Quando ele disse isso? E aí eu vou para o discurso. Então, eu vou olhar o sentido, as escolhas lexicais, as expressões, as escolhas que ele faz em relação a dizer ou não alguma coisa sobre aquilo. E aí sim eu vou fazer o quê? O entendimento daquele texto como um todo. Bom, para a gente observar essa interpretação, mas essa análise, né, de discursos, vamos ao exemplo que eu trouxe para você, que trabalha justamente com essa ideia. Bom, a gente tem aqui uma tirinha, né? No primeiro quadrinho, um fala para o outro, o que você está tomando? E o outro diz, chuta. E aí, o que a gente tem no terceiro quadrinho? A literalidade, né? O rapaz, né, o primeiro personagem, o que ele faz? Ele literalmente chuta o copo, quando, na verdade, ao utilizar a expressão chuta, ele não está se referindo ao ato de chutar, ele está falando para adivinhar, é uma expressão coloquial. Então, isso é muito comum no nosso uso da linguagem. Interpretar é justamente fazer o quê? Buscar esses efeitos de sentido. Então, a gente olha ali para o texto, a gente olha para a escolha do vocabulário, para a configuração da tirinha, que é um gênero textual específico. Então, a interpretação, a busca desse sentido é olhar com todos esses elementos. É olhar que a tirinha tem esse costume de colocar no último quadrinho algo que configure totalmente diferente do que o texto vinha
trazendo, né, que é essa surpresa, a questão do uso da palavra, a manifestação dos elementos não verbais. Então, a interpretação envolve essa questão da significação da linguagem. Vamos para o próximo exemplo. Aqui eu trouxe um pouco mais atual, né? É uma charge que vai dizer o seguinte: geração internet. Antes do coronavírus, eu sempre achei que viralizar fosse uma coisa legal. Bom, para a gente entender essa charge, a gente tem que observar algumas questões, né? Primeiramente, a questão do uso do termo viralizar. Então, primeiro que a gente tem que entender o que é viralizar na geração internet, né? O que é viralizar na internet? É quando um vídeo, uma imagem, algum texto ou discurso, ele é impactado e ele acaba sendo veiculado por muitos usuários ou seguidores. E ali, a relação de sentido que ele faz para causar, né, o efeito de humor da charge é justamente fazer o quê? A relação com o coronavírus. Por quê? Porque é um vírus. Então, vírus, né, nessa pandemia não é uma coisa legal. Então, muito interessante a produção de sentidos baseado na escolha dos elementos o quê? Linguísticos presentes no discurso e que estão associados ao contexto social, porque ali, para compreender esse contexto, a gente tem que saber o que é viralizar nessa geração, né, da internet e também as questões da pandemia e do coronavírus. Vamos mais um exemplo. Esse exemplo aqui é uma outra tirinha do Armandinho. Ele e os seus amigos dizem: para mim pode ser uma porção de aipim. E no outro quadrinho, eu aceito uma de mandioca, por favor. Vou querer de macaxeira, que eu adoro. Bom, aqui, né, muito legal, interessante, variação linguística. Então, a gente tem que observar quais elementos, quando nós vamos realizar a interpretação, a busca de sentidos. As condições de produção. Então, quando que esse texto foi produzido, os objetivos do autor do Armandinho, a questão de trabalhar com a variação linguística, né? Porque eles sempre trazem ali algumas questões da diversidade. Observar, então, a linguagem, né? Já que ele está trabalhando com essas questões das diferentes formas de se falar, né? Uma palavra na língua portuguesa. A relação do dito e do não dito. O efeito de sentido provocado e os pré-construídos. Então, o que tem ali atrás, né? Para ele chegar a essa ideia, né, de mandioca, aipim, macaxeira, ele precisa observar, então, o quê? Esse conhecimento sobre as variedades linguísticas no português brasileiro. Então, olha quantos elementos são importantes para a gente fazer a busca dessa análise do discurso. Então, é nesse sentido que a gente observa a interpretação. A gente vai construir esse sentido, a gente vai chegar a observar o quê? Como ele diz aquilo. Não é só o que foi dito, mas como foi dito e o que interfere nesse dito. Porque mais do que como, a análise do discurso observa o que está por trás que motivou aquilo a ser dito. Então, tem bastante coisa a considerar, principalmente nesse processo de interpretação. Bom, o caráter simbólico da linguagem também é muito importante, já que ele envolve esse processo de interpretação e de busca de sentido do discurso. Para isso, a gente vai recorrer, então, a alguns conceitos interessantes e importantes para a AD: linguagem, contexto e interpretação. Então, a Eni Orlandi, ela nos explica que a interpretação é um gesto, ou seja, ela intervém no real do sentido. Então, quando a gente vai realizar uma interpretação, nós estamos buscando como que aquilo se aplica à realidade daquele sentido num contexto específico, produzido dentro de condições de produção e usando uma linguagem específica. A interpretação é um ato simbólico que ressignifica o mundo na nossa realidade. Então, isso é importante, é a gente considerar esse processo com a questão do contexto. Então, a gente sempre vai olhar para o discurso e o contexto no qual ele está inserido. O processo de analisar um discurso contempla interpretar e compreender o efeito de sentido. Então, nós vamos buscar essas duas realidades, esses dois processos de sentido. Bom, a gente tem também que considerar o dizer e a sua significação. Como que isso vai aparecer?
Bom, quando nós dizemos, há sempre palavras já ditas. Ao mesmo tempo, modificamos os dizeres de acordo com a linguagem e o contexto. Então, quando nós dizemos, existe aquilo que já foi dito antes, o que a gente chama de pré-construídos. A linguagem, ela funciona na tensão entre dois processos. O parafrástico, né, que é a paráfrase, e os processos polissêmicos, que envolvem a polissemia. Então, a gente vai entrar em dois conceitos aqui importantes e que a gente vê também em outras teorias linguísticas. Primeiro, a paráfrase, que representa o retorno aos mesmos espaços do dizer. Então, quando a gente usa paráfrase, a gente faz uma paráfrase, a gente retorna aos mesmos espaços do dizer porque a gente repete algumas questões. A gente precisa fazer com que o nosso leitor, que o nosso interlocutor, ele compreenda que ali está sendo referenciado algum outro texto. Aquele já dito, ele tem que aparecer. Na polissemia, a gente tem uma outra representação. Ela representa um deslocamento, uma ruptura de processos de significação, justamente porque ela traz essa variedade de significados. Então, esses dois elementos são importantes na análise do discurso. E agora nós vamos ver, então, de que forma isso acontece. Bom, o primeiro caso é a paráfrase. A gente tem um exemplo aqui da literatura. Então, a gente tem um texto original, que é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E a gente tem Oswald de Andrade, de novo, né? Aqui está Oswald de Andrade, que é o canto de Regresso à Pátria, no qual ele faz uma paráfrase. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Ele quer fazer o quê? Uma releitura da obra original. Para fazer o quê? Para trazer um novo sentido. Que novo sentido é esse? Falar sobre um Brasil com uma linguagem mais simples, né? Até uma crítica que eles fazem ao romantismo por conta dessa quebra que o modernismo quer trazer a essa poesia que era muito formal, que era muito idealizada. Bom, aí a gente tem aqui um exemplo da polissemia. De novo, o Armandinho, né, vendo o pôr do sol, ele tá ali com uma plaquinha, e aí um personagem diz para ele, quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. A polissemia, né, como o próprio termo já traz, poli de vários e semia de sentido. Então, vários sentidos na palavra. Nesse caso aqui da palavra vendo, que pode estar relacionado tanto a vendo de ver, quanto a vendo de vender. Então, a gente só vai ter o esclarecimento desse vendo conforme a tirinha vai acontecendo. Então, há um esclarecimento pelo contexto. Então, é na observação do contexto que a gente consegue fazer o quê? Compreender a significação. A análise do discurso trabalha com essa ideia, em que a gente busca o contexto, observar os elementos que estão presentes ali naquele discurso e até fora dele por meio das condições de produção, para entender qual é o sentido real. Principalmente nesse caso onde as palavras trazem esse duplo sentido ou que o próprio texto traga esse duplo sentido. Então, é assim que a gente pensa nessa questão da interpretação. E como o que está dito também traz elementos do não dito, né? Ou ainda, como que o processo de interpretação envolve tantos aspectos que estão ali, ditos, materializados, como que a gente acaba observando que estão até mesmo silenciados pela escolha lexical ou pela escolha do tema. Então, olha que interessante, né? A análise do discurso, ela vai observar o que está ali na superfície, mas também considerar principalmente o contexto, porque ele que nos indicará essa possibilidade de eliminar o duplo sentido, as possibilidades de sentidos variados. Bom, chegamos então a mais um momento de situação-problema, agora envolvendo a análise dos não ditos, né, e de contextos diferentes. E para isso eu convido você a acompanhar a nossa situação-problema, que é a seguinte. Pensando, né, na canção Cálice, que nós já observamos na nossa situação anterior, suponha que você tenha vivido sua juventude na época em que a música Cálice original foi criada, lá na década de 60.
Você então, além de conhecer a letra, a melodia, os compositores e os intérpretes, também conhece o contexto sócio-histórico e ideológico. Por meio de seu filho adolescente que curte rap, você tem contato com o trabalho que o rapper crioulo fez com a música Cálice e resolve fazer uma análise dessa nova versão, pois observa a existência de outros dizeres, de outros discursos que funcionam na produção de sentidos da música. Então, é uma observação, uma comparação entre elementos diferentes, porque são contextos diferentes. Bom, vamos então para o nosso questionamento em relação a essa situação. Como você explicaria as possibilidades de construção dos sentidos a seu filho para ambas as versões da música, utilizando as noções de intertexto e de interdiscurso? O que precisa ser observado para realizar a análise das duas canções? Bom, a primeira questão que a gente tem que observar é que são duas condições de produção totalmente diferentes, né? A gente tem a canção Cálice do Chico, lá de 1978, e a canção do Criolo, né, o rap do Criolo, de 2011. Para você ter mais informações sobre a canção, gente, é só acessar o material didático, tá? Está disponível e vocês também podem buscar o videoclipe, né, nas plataformas digitais do Criolo, porque como ele é um rapper famoso e importante em relação a essa crítica social atual, então é interessante dar uma buscadinha, assim. Tenho certeza que você vai gostar, que caso não conheça o crioulo. Bom, o que a gente observa então nessas duas questões? Primeiro, em relação à canção do Chico. Ele produziu a canção em meio a um regime militar, diante da censura e repressão artística e social. O crioulo, ele mantém um discurso da opressão, da falta de liberdade, do sofrimento, das privações, da violência, que acontecem principalmente com a população pobre e negra do Brasil. Então, a gente consegue observar que a vivência, a realidade, o contexto no qual ambos os compositores estão inseridos é que implicam na escolha das palavras, dos exemplos ressaltados. Então, por isso que é importante a gente frisar: a interpretação de um discurso, ela tem que considerar o contexto sócio-histórico, porque é ele que vai nos indicar esses elementos. Para a gente compreender que o Chico e o crioulo trabalham, né, e caminham no mesmo sentido de aprisionamento, de censura, mas com ideias e realidades diferentes, a gente precisa o quê? Olhar para essas realidades. É assim que a gente consegue observar o discurso na sua essência, com base naquele contexto sócio-histórico. Bom, chegamos a mais um momento de interação, envolvendo novamente a questão do contexto, que foi aí o nosso carro-chefe no final das nossas reflexões. E para isso eu lanço o seguinte questionamento para você: por que não é possível um determinado sujeito ter total controle do não dito? Então, por que a gente não tem como controlar totalmente esse não dito? Principalmente pensando aí no contexto. Darei alguns minutinhos para você, mande sua contribuição e nós já voltamos para a discussão.
Voltamos então, né, da nossa última interação. Nossa, essa aula passou voando, hein? Bom, primeiro eu quero ler a contribuição enviada pela aluna Meire na nossa primeira questão, mas é porque eu acho interessante, principalmente para a gente comentar essa aqui que nós vamos discutir agora. Então, a aluna Meire disse o seguinte: o silêncio também significa algo, diz algo. É usado para citar pessoas ou situações usando a intertextualidade, a censura. Ocorre a partir da escolha lexical em apagar ou não, deixar aparecer outros dizeres. Uma outra contribuição aqui também vinda dos alunos. Gente, então, muito obrigada por enviar as contribuições. Agradeço ao nosso tutor Guilherme, que encaminhou aqui para mim a participação de vocês. Agora, pensando nessa particularidade específica desse questionamento que eu fiz agora. Gente, como que nós temos então essa relação? Por que nós não temos, enquanto sujeitos de um discurso, esse controle absoluto? Bom, porque quando nós pensamos nessa questão, quando a gente pensa nessa determinação, ela está perpassada pelo contexto. Nós temos um contexto sócio-histórico que perpassa a nossa vivência. E essa vivência, esse momento, esse processo de construir esse discurso, ele está associado a isso. Então, por mais que a gente tenha um certo controle, que a gente tente nos policiarmos ali em relação ao uso das palavras, o nosso inconsciente, ele está olhando para essa realidade e também trazendo esse nosso interdiscurso, essas memórias, esse dialogismo existente, essas vozes que foram construídas ao longo do tempo. E isso acaba implicando diretamente no nosso uso da linguagem. Então, não tem como ter esse controle o tempo todo. Nós somos marcados por posições sociais e isso vai influenciar diretamente no nosso discurso. Bom, agora faremos então uma revisão final, né, uma retomada dos conceitos. Foi uma aula com bastante conceito, com bastante exemplo, inclusive, de análise, né, justamente para a gente observar como que esses elementos, né, todos esses nomes, essas configurações da análise do discurso, como que isso acontece, né, quando a gente vai olhar para o discurso em si. Bom, então vamos ao quadro para observar os elementos principais que foram discutidos nessa nossa segunda unidade. Então, a gente observou que a linguagem ela é dialógica, por isso o discurso sempre está relacionado a vozes discursivas anteriores que constroem o sujeito discursivo. Então, foi um dos primeiros elementos que nós observamos. Nós somos perpassados por outros conhecimentos, por outros saberes, por outras crenças, e isso vai construindo a nossa discursividade, ou seja, a nossa linguagem, a nossa percepção sobre a vida, sobre as coisas, sobre os assuntos. E isso, claro, vai aparecer de alguma forma na nossa linguagem e na forma como nós nos comunicamos. A gente também observou que o silenciamento é um ato discursivo e social, justamente porque nós podemos silenciar ou sermos silenciados. E tudo isso está relacionado à questão de ideologias e de poder. Então, depende da posição de sujeito que nós vamos realizar um discurso e como que aquela situação comunicativa ela está sendo solicitada, né? Porque se ela é solicitada de uma forma censurada, obviamente a gente terá que silenciar algumas questões. Em outros momentos, o nosso silenciamento acontece porque nós queremos meio que esconder alguma informação, algum posicionamento que possa ocasionar uma interpretação equivocada ou que gere polêmica. O não dito está sempre implícito na afirmação realizada. Então, gente, o não dito ele está sempre presente na interpretação, né? Quer dizer, a partir do momento em que eu digo alguma coisa, eu estou negando outra. Esse não dito, ele está presente nas nossas escolhas. E vimos também que a interpretação de um discurso perpassa saberes linguísticos, mas, sobretudo, sociais. Então, a gente sempre vai associar estes dois saberes. E é por isso que a análise do discurso faz parte dos estudos do curso de letras, faz parte do grande campo científico que é a linguística. Porque apesar da gente trabalhar muito e realmente considerar esse contexto, porque ele é essencial para a gente compreender o efeito de sentido, ou seja, compreender o discurso, os saberes linguísticos nos auxiliam a fazer essa construção.
Quando a gente foi observar, por exemplo, o silêncio, né, o silenciamento, o não dito, a questão da polissemia, da intertextualidade, como que a gente conseguia chegar a essa configuração, a essa interpretação? Por meio das linguagens, tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Então, falar em análise do discurso é utilizar todos os nossos saberes linguísticos a favor desse encontro. Que encontro é esse? A produção de sentidos realizada por conta de um contexto social e por conta da materialização dessa linguagem. Então, o discurso, o texto, ele vai se configurar por conta disso. Bom, muito obrigada pela presença, agradeço a participação, espero que a aula tenha sido agradável, que esses conceitos tenham sido bem aproveitados e que você tenha curtido esse momento aqui, teórico e prático e reflexivo. Bom, deixo aqui um grande abraço a todos, aguardo vocês na nossa aula atividade que vai acontecer daqui a pouquinho e uma grande semana para vocês. Tchau, tchau, gente, até a próxima.